Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, correto, mas eu estou gravando para reposição da nossa aula da quarta-feira, perfeito? Então vamos lá. Eu vou fazer um vídeo bem enxuto, tá? No máximo uns 30, 40 minutos, para a gente falar aqui das expressões numéricas, tá? Que é o conteúdo onde nós paramos, perfeito? Então vamos lá. Operações com expressões numéricas. Vou só dar o zoom aqui. Vamos lá. Operações com expressões numéricas 2.2. Nos cálculos de expressões numéricas é necessário obedecer a seguinte ordem e prioridade. Sempre que você for realizar, na verdade, um cálculo de expressão numérica, você tem que ter na mente, tá? Que sempre por ordem. Primeiro, potenciação ou radiciação. Segundo, multiplicação ou divisão. E terceiro, adição ou subtração. E a prioridade, quando nós chamamos das evidências, né? Aquele que está em evidência, tá? Primeiro, parêntese. Segundo, colchete. Terceiro, chave. Aí nós vamos voltar aqui, eu vou pesquisar só para vocês olharem. Expressões numéricas, olha. Expressões numéricas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. Nós acabamos de ver as ordens. Para encontrar sempre o mesmo valor quando calculamos a expressão numérica. Usamos regras que definem a ordem que as operações serão feitas, tá? Então, para que vocês tenham bem na mente isso, tenham alicerçado na mente de vocês. Expressão numérica nada mais é do que uma sequência, tá? De algarismos com sinais, tá? Que obedecem a um padrão lógico para se encontrar um valor específico. Tá? É uma operação com números, tá? Operação com algarismos. Exemplo 1. 14 mais 6, tá? Dividido por 2. Aqui nós temos um caso bem específico nesse primeiro exemplo da ordem lá. Ó. Lembra da prioridade? Ó? Potenciação ou radiciação, multiplicação ou divisão, adição ou subtração. Então, nesse nosso primeiro caso, a nossa prioridade será a divisão. Tá? Então, 6 dividido por 2 é igual a 3. Tá? Então, nós temos 14 mais 6 dividido por 2, 14 mais 3, 17. Correto? Nós calculamos primeiro a divisão. Okay? Exemplo 2. Aqui nós já temos outro exemplo bem claro de evidência. Ó. O parêntese. Tá? Ó, 14 mais 6. E a nossa prioridade lá ó, é o parêntese. Correto? Então, 14 mais 6 dividido por 2. Quanto é 14 mais 6? 20. Tá? 20 dividido por 2 tá? É igual a 10. Perfeito? Terceiro exemplo. Ó. 3 vezes 2 menos 15 dividido por 3. Aqui também é outro exemplo de prioridade, que é o que? A multiplicação e divisão sempre vai ser prioridade em relação à adição ou à subtração, tá? Então primeiro calculamos 3 vezes 2, depois calculamos 15 dividido por 3, aí depois que nós calcularemos a diferença, que é a subtração, tá? Então, ó, 3 vezes 2, 6, tá? 15 dividido por 3, 5. 6 menos 5, 1. Exemplo 4. Aí nós temos uma expressão um pouco maior. 3 vezes 2 menos 15 dividido por 3. Olha só. O que nós vamos fazer primeiramente aqui, ó, antes da igualdade, tá? A nossa prioridade lá, ó, parêntese, colchete e chave, tá? Nós vamos primeiramente calcular aqui, ó, nesse caso não será a multiplicação. Calcularemos primeiro o que está em evidência, entre parênteses. Ó. 2 menos 15 é quem? Ó? Menos 13, tá? Aí, isso aqui não é x, isso aqui é uma multiplicação, tá? Vezes. Então, 13 vezes menos 3 dividido para 3. Aí aqui nós vamos seguir a ordem. Professor, quem eu calculo primeiro? A divisão ou multiplicação? Quem estiver na frente, tá? Sempre quem estiver na frente será o calculado.
Então, nesse caso, como sumiu nosso parênteses aqui, ficou apenas o menos 13, então nós vamos calcular agora a multiplicação. 3 vezes menos 13 é igual a menos 39. Ó. 3 vezes menos 13. Depois a divisão por 3. Dividido por 3, menos 39 dividido por 3 é igual a menos 13. Perfeito? Se você quiser fazer um lápis, é até mais fácil. Ao compararmos o exemplo 1 com 2, 3 e 4, observamos que apesar das expressões serem muito semelhantes, os resultados são diferentes. Tá? Isso se dá pela prioridade dos parênteses nos exemplos 2 e 4. Isso é óbvio. Tá? E o exemplo 5, a gente tem aqui uma mescla, tá? De divisão, multiplicação, soma e subtração. E além dos sinais de evidência, que é o que? É o parêntese, o colchete aqui. Ó. Nós temos parêntese e colchete. Como é que nós fazemos? Primeiro, nós vamos lá para a prioridade. Ó. Parêntese primeiro. Tá? Então, nesse caso, nosso primeiro cálculo aqui será 12 dividido por 3. Tá? E, consequentemente, vamos conservar o parênteses, ó, 3 vezes 2 e 15 dividido por 3. E, posteriormente, 14 mais 6. É isso? Eu vou só abrir o Word aqui, ó, para vocês entenderem o cálculo. Vou abrir o Word rapidamente para a gente fazer passo a passo esse cálculo dessa expressão numérica. Eu vou só colocar aqui o símbolo de equação para a gente trabalhar com mais tranquilidade. Ah, olhem só. Vamos copiar aqui. Copiar o conteúdo. Nossa, ele não está dando a opção de copiar. Tá, vamos lá. Vamos colocar aqui por ordem. 30 dividido por 5 menos, abre parêntese, 12 dividido por 3, tá? Fecha parêntese, fecha colchete, vezes, abre parêntese, 3 vezes 2 menos 15 dividido perdão, menos 15 dividido por 3, fecha parêntese, tá? Mais, abre parêntese, 14 mais 6, fecha parêntese, né? Dividido por 2. Isso é igual a nossa incógnita. Nós vamos buscar o resultado dessa expressão, tá, pessoal? Ó. 1, 2, 3 prioridades aqui nós temos nesse cálculo, tá? Como é que nós fazemos isso? Simples, vamos seguir a ordem das prioridades. Observe só. Vamos lá. O que nós vamos calcular aqui? Ó? Temos um caso de 12 dividido por 3, então esse será a prioridade. Tá? Aqui, 3 vezes 2 também prioridade, 15 dividido por 3 outra prioridade, 14 mais 6. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Aqui o nosso cálculo vai ser 12 dividido por 3, tá? Aqui será 4, tá? 12 dividido por 3. 3 vezes 2 aqui, nesse nosso cálculo aqui vai ser 6, tá? 3 vezes 2 será 6, tá? E 15 dividido por 3 é 5, correto? O segundo caso. E a terceira prioridade é 14 mais 6. Quanto é 14 mais 6? Exatamente, 20, tá? Então aqui nós já reduzimos uma prioridade, ó. Aqui ficou 4, tá? 30 dividido por 5 menos 4, vezes, tá? Isso aqui é vezes, não é x.
6 menos 5 mais 20 dividido por 2. Correto? Dando continuidade, é a mesma coisa, vamos calcular as prioridades. Nesse caso aqui, nós vamos seguir a ordem de prioridade. Parênteses, colchete, chaves, potenciação, multiplicação, divisão e depois adição e subtração. Como o nosso caso aqui é divisão em primeira, vamos calcular 30 dividido por 5, que será quanto? 6. 6 menos 5, 1, obviamente. E no último caso, o nosso 20 aqui, sumiu o nosso parênteses, né? O 20 vai ser dividido por 2, tá ok? Próximo passo. Quanto será 20 dividido por 2? 6 menos 4. 6 menos 4 agora vai se tornar 2, tá? Então vai sumir aqui o meu parêntese, 2. 6 menos 4. Vezes 1, tá? Mais 20. Perdão, vamos conservar, nesse caso, o nosso parêntese aqui, a gente não cometer erro de esquecer as prioridades, tá? Nesse caso aqui, vamos ficar com 2, correto? Vezes 1 mais quem? 20 dividido por 2, que vai ser 10, correto? E aqui vamos apenas seguir, tá? Continuará a resolução do nosso problema. 2 vezes 1, 2, tá? Mais 10 vai ser o quê? 12, perfeito? Então resolvemos a nossa expressão. Entenderam por que é importante a gente ter atenção, tá? Atenção redobrada nas prioridades e na evidência, para a gente não cometer erro de resolver cálculo secundário em lugar do cálculo primário, tá? Então no caso aqui deu 12, correto, tá? 12 lá. Então, e assim, sempre que você encontrar uma expressão numérica, você vai seguir essa sequência, perfeito? Potenciação e radiciação, 2.3. A potenciação representa a multiplicação de um número por ele mesmo diversas vezes, como mostra o esquema a seguir. Olha só, A elevado a N. Nesse caso aqui, eu não quero que vocês se confundam, tá? Quando o exemplo mostra A elevado a N, significa que esse N representa um número qualquer, tá? É um número avulso, perfeito? Então, A elevado a N significa o A multiplicado N vezes. Por exemplo, se aqui fosse A elevado a 5, seria A 5 vezes ele mesmo, tá? Ó. A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, 5 vezes. Se fosse elevado a 3, A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, ó, elevado a 3, ao cubo, tá? Onde A é um número real e N um número inteiro positivo. O A é a base e o N é o expoente da potência. Exemplos. Então aqui, ó, nós temos base e expoente, tá? Potenciação vai seguir sempre essa lógica, tá? Radiciação que é diferente. Radiciação é quando você vai extrair o radical. Potência é quando você vai elevar, tá? 2 elevado a 3, ó. 2 a base, 3 a potência. Significa que o 2 vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes, correto? Ó. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Isso é um cálculo bem simples, a sua calculadora faz isso. 5 ao quadrado, 5 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. 5 vezes 5 é igual a 25. E aqui nós temos um caso específico, tá? Isso aqui é a propriedade básica de operações matemáticas. Lembram nas aulas anteriores, quando eu expliquei, quando você multiplica dois números negativos, resulta em um número positivo, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Menos 3 ao quadrado, então vai ser menos 3 vezes menos 3, tá? É igual a 9. E a mesma coisa se você multiplicar por 4, por 8, quando você tem o quadrado dentro do parêntese, tá? A potência
e a base dentro do parênteses você vai multiplicar de forma individual. Nesse caso aqui, ó, quando nós não temos o parênteses, tá? Nós não temos a evidência, então significa que o número 3 ele vai ser multiplicado por ele negativo e por ele positivo. Vai acontecer aqui, ó, menos 3 vezes 3 é igual a menos 9, tá? Propriedade da potenciação. Outro critério que deve ser observado para que a gente não cometa erros, tá? Na hora de executar, de realizar uma operação de potência. Adotando A como número real e M e N como números inteiros positivos, as seguintes propriedades da potenciação são válidas. Olha só. Isso aqui é um princípio fundamental, ó. Princípio universal de potência. Todo número elevado a zero é igual a 1, tá? Independente de qual seja ele. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, porque como você não vai multiplicar, você vai apenas manter a base, tá? A elevado ao número negativo, tá? É igual a esse número como denominador de uma fração 1, tá? De uma fração com 1 como numerador. Então, A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N, tá? Por exemplo, A elevado a menos 2 1 é igual a A elevado a menos 2. Perdão, elevado a 2, tá? A elevado ao quadrado. Por exemplo, se nós fôssemos calcular isso aqui com números, por exemplo, 2 elevado a menos 2. O que vai acontecer aqui? Eu vou colocar 1, tá? Vou criar, claro, a minha fração. Meu numerador será 1, meu denominador será A elevado a N. Então, 2 elevado a 2. Então, 1 sobre 4, tá? Então, se eu tenho 2 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 4, tá? Porque aqui é divisão, tá? Quando eu elevo um número de potência, eu vou dividir o meu número. Vou transformar ele em divisão, tá? Aqui outra propriedade. A sobre B elevado a menos N, tá? É que eu vou inverter, que quando fizer esse cálculo vai ser a mesma coisa. Vai ser igual a B sobre A elevado a N, tá? Ó, vou inverter aquela mesma dinâmica de divisão de frações. Quem recordar a aula anterior, que nós trabalhamos divisões de frações, lembra que quando nós falamos de divisões, nós vamos inverter o denominador e o numerador e multiplicar direto? É a mesma coisa, inverte o numerador e o denominador e multiplica direto. Então é B sobre A elevado a N. A e B diferentes de zero, tá? Porque isso aqui, se A e B for zero, então a potência ela a operação ela é inválida, porque o zero ele anula o número. A elevado a N vezes A elevado a M é igual a A elevado a N mais N. Por exemplo, 2 elevado a 4 mais 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 7, porque 3 mais 4 é igual a 7, tá? A elevado a N sobre A elevado a M é igual a A elevado a N menos M, tá? Porque aqui é uma fração, ou seja, uma divisão. E nós vamos subtrair os expoentes, tá? Sendo A diferente de zero. Aqui é interessante, ó. A elevado a M, evidência, eleva a N. Então, eu tenho uma potência de potência. Então, eu vou multiplicar os expoentes, tá? Quando eu tenho potência de potência. E última propriedade, A sobre B elevado a N é igual a A elevado a N sobre B elevado a N, tá? A mesma coisa. Sendo B diferente de zero, tá? Porque senão anula a operação. Observe mais alguns exemplos. 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Aquele exemplo que eu tinha dado do 4 e do 3, olha. Nós vamos somar, ó, multiplicação de expoente. Multiplicação de potência, eu somo os expoentes. 2 mais 3 é igual a 2 à quinta potência. 8 elevado à quinta sobre 2 elevado à terceira. Aqui eu vou ter... eu vou extrair, né? Encontrar o divisor, tá? 8 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira, tá? Ó, 2 elevado à terceira. Se você pegar 2 e elevar a terceira potência, você vai chegar a 8. Então, o exemplo que ele utilizou foi transformar o 8 em potência. 2 elevado à terceira, que por sua vez está elevada à quinta potência. Então, nós temos potência de potência. Aqui nós vamos multiplicar. Lembra da propriedade lá? Ó, M elevado a N é igual a A elevado a M vezes N. Então, como eu extraí a potência a raiz cúbica de 8, que é 2, tá?
vamos ter 3 vezes 15 é igual a 2 elevado a 15 sobre 2 elevado a terceira. Quando eu tenho fração de potência, como é que nós fazemos lá? Eu subtraio os expoentes, a fração de potência. Então, 15 menos 3 é igual a 2 elevado a 12ª potência. Então, o resultado dessa fração é esse. 1 sobre 3 elevado a quinta é igual a 3 elevado a 0. Lembra que todo número elevado a 0, olha lá, é igual a 1? Propriedade básica da potenciação. Então, 1 é a mesma coisa que 3 elevado a 0. Sobre 3 elevado a quinta, divisão de potência, eu vou subtrair os expoentes. Então, isso é o resultado. Isso aqui é 3 elevado a menos 5. E se nós fôssemos mais para frente, ó, quando o número ele é elevado à potência negativa, obviamente, tá, que isso vai se tornar uma fração. Aí nós vamos voltar lá para o início da nossa fração. Então, isso aqui seria 1 sobre 3 elevado a 5, né? Então, 1 sobre 3 elevado a quinta potência. Olha só, íamos voltar, tá, para a potência inicial. Isso aqui executado, você vai encontrar o 3 elevado a quinta, tá? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, correto? E aqui seria o resultado dessa nossa potência de 3 é menos 5. A operação oposta à potenciação é a radiciação, e aqui eu quero que vocês observem bem, tá? Radiciação é quando nós temos o radical, tá? Extrai raiz, tá? Expressa pela seguinte relação: a raiz n de A é igual a B, ou seja, B elevado a n é igual a A. Sempre esse princípio vai ser aplicado, tá? A e B são números reais e n é um número inteiro positivo. Além disso, n é o índice da radiciação, tá? Do radical aqui, ó. A é o radicando, tá, ó, e B é a raiz. B é a raiz, tá? Do A. E o Vzinho, tá? É o radical, tá? Que é a operação em si. Por isso que se chama radiciação, porque nós temos o radical que vai extrair raiz, tá? Propriedades da radiciação. Isso aqui é bem simples. Eu vou já finalizar a aula. Quando a gente finalizar aqui esse conteúdo de potência e radiciação, aí eu vou finalizar a aula para a gente já pegar na próxima semana, ok? Propriedade da radiciação, bem rápido, jogo rápido, ó. Raiz n de A elevado a n é igual a A. Por quê? Porque eu estou extraindo a raiz de um número que está sendo elevado àquela própria raiz. Então, quando eu tenho esse tipo de operação, naturalmente, o que a gente faz em matemática? A gente cancela, tá? Exclui e deixa apenas A. Perfeito? Segundo, raiz n de A vezes B. Isso aqui é a mesma coisa que eu dissecar o radicando, tá? Dissecar os radicandos e extrair o índice de raiz de cada um deles, tá? Ó. Então, se eu tenho aqui raiz de A vezes B, a mesma coisa que eu pegar, extrair a raiz de A e multiplicar pela raiz de B, tá? É a mesma coisa, não vai mudar em nada. Terceira propriedade, raiz de raiz, ó. Raiz n de raiz m de A. Eu vou multiplicar os índices, tá? Os índices da radiciação aqui, ó. N vezes n é igual a raiz de A. Raiz n de A elevado a m. Isso aqui é a mesma coisa que eu estar pegando a potência e dividindo pela raiz que eu quero obter, tá? Então, naturalmente, isso aqui vai se tornar uma potência, tá? Com expoente em formato de fração, ó. Isso aqui é a propriedade simples da radiciação. Então, A elevado a n, tá? A elevado a m, raiz n dessa potência. Eu vou transformar isso em A elevado a m sobre n. Simples, tá? E raiz de fração. É interessante isso aqui, ó. Raiz de fração é a mesma coisa quando eu estou extraindo raiz de multiplicação, ó. Raiz de A sobre B, a mesma coisa de raiz de A sobre raiz de B, tá? Sendo que B é diferente de zero. Por quê?
Porque se o meu b for zero, a minha fração ela é nula, tá? Ela não existe. Perfeito? Observação: quando o índice da raiz for 2, não precisa escrevê-lo, porque automaticamente essa raiz automaticamente ela tem um significado de quadrado. Então quando você vê lá raiz de 9, tá? Não precisa você colocar o índice 2 lá, porque automaticamente o radical já simboliza a raiz quadrada. Perfeito? Por isso que quando o índice da raiz for 2, não precisa escrever, ele fica subentendido, como no exemplo raiz quadrada de 5. Raiz de 5, tá? Raiz de 25, raiz de 8 é igual a raiz de 2 elevado a 3. Tá? Raiz de 3 raiz de 3 elevado a menos 3, que vai ser a mesma coisa de raiz de 1 sobre 5 elevado a 3, a mesma coisa, tá? Vai ser 1/5. Perfeito? Então essas são as propriedades básicas da radiciação. Isso aqui é interessante quando a gente vai realizando cálculos, que aí vocês pegam intimidade com essas propriedades, tá? Tanto da radiciação quanto especificamente da potenciação, tá? Correto? Então aqui nós vamos finalizando a nossa aula, tá? Lembrando que o nosso próximo conteúdo é operações com expressões algébricas, tá? Então nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos nas últimas 3 aulas, inclusive nessa. Perfeito? Quero desejar um bom final de semana a todos. Cuidado, muito cuidado e até mais. Tchau, pessoal.